Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, versículos 24 ao 33. Em Mateus 14 diz assim: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz, Pai. Traga-nos uma revelação da tua palavra. Nós queremos ser com as nossas vidas mudadas, transformadas deste lugar nesta noite. Haja com liberdade, Pai, neste lugar. Que não haja impedimentos para que o Senhor fale aos corações. Nós abrimos os nossos ouvidos, nós abrimos o nosso coração para ouvirmos e recebermos a tua palavra nesta noite. Unja, Deus, a minha vida, a minha boca, para que eu apenas seja um canal, um instrumento nas tuas mãos nessa noite. Alcança as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu confesso que eu estava na minha leitura diária, eu estava passando por este texto aqui. E aí eu, na minha leitura diária, eu passo e continuo e vou embora. E aí alguma coisa me fez voltar ali, eu voltei. E aí eu fui embora de novo e passou mais um tempo. Eu não sei porque eu voltei de novo. E aí eu já comecei a perceber: Deus quer falar alguma coisa comigo e provavelmente Ele quer que eu pregue isso. Mas eu fiquei meio relutante porque essa passagem eu já preguei nesse texto. E é um texto muito conhecido por nós e já ouvimos milhares e milhares de pregações baseadas neste texto. E eu sempre procuro fugir um pouco dos textos que a gente já ouviu bastante sermões, de repente para ver alguma lição diferente na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela se renova, ela traz novas mensagens sempre. E Deus falou comigo algumas coisas. Eu gostaria de compartilhar essa mensagem com você nesta noite. Amém? No meio da confusão, do medo, do desespero, Pedro, ele fala algo. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Nós sabemos a situação que os discípulos estavam naquele lugar, naquele momento. Nós sabemos que havia uma tempestade, nós sabemos que eles estavam com medo, nós sabemos que eles estavam preocupados. Jesus não estava no barquinho com eles, Jesus tinha se afastado e passado a noite orando no monte sozinho. Eles não estavam com o seu protetor, eles estavam longe de Jesus e talvez se sentiram amedrontados, talvez não, com certeza, porque nós lemos na palavra que eles ficaram, na verdade, desesperados. E a grande realidade, eu reparei que eu sempre falo a grande realidade, Vocês já repararam nisso? A grande realidade é que muitas vezes nós estamos nesta situação que aqueles homens estavam. Não num barquinho, não de forma literal num barquinho no meio das águas, pode até já ter acontecido com você, mas nas nossas vidas muitas vezes nós nos encontramos em um lugar onde nos sentimos inseguros. Algumas vezes nos sentimos em alguns lugares, sentimos que nós estamos desamparados. Parece que a tempestade vai nos matar, parece que o nosso barquinho vai afundar. A gente olha ao redor e a gente não encontra uma saída. Todos nós, se não passamos ainda, com certeza vamos passar algum momento, alguma situação nas nossas vidas que a gente vai se sentir assim.
Pode ser uma doença, pode ser um problema em casa, pode ser um problema no trabalho. A grande realidade é que a adversidade, ela bate na nossa porta, os problemas algumas vezes batem na nossa porta. E algumas vezes o que nós sentimos é que nestes momentos mais críticos das nossas vidas, Jesus não está no barco. Eu não sei o porquê, eu não sei que mistério é esse que acontece, que muitas vezes quando nós mais precisamos, quando nós estamos mais desesperados, e a gente entra no nosso quarto e parece que Deus está a quilômetros e quilômetros de distância. Ficamos com medo, ficamos preocupados, não encontramos uma saída, clamamos: Deus, e agora? Se não for o Senhor, nós vamos morrer, a nossa casa vai cair, a minha vida não vai para frente. E a grande realidade é que os discípulos estavam nesta situação, Pedro estava nesta situação. Mas a declaração que Pedro faz me chama a atenção, porque o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre dependência, dependermos de Deus. E Pedro, ele faz uma declaração: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Essa declaração mostra a dependência que Pedro tinha em Deus, no Senhor Jesus. Por quê? Porque ele olha ao redor, ele olha a tempestade, ele olha a dificuldade, e talvez na sua cabeça, ou talvez na cabeça dos discípulos, eles pensavam: puxa, vamos esperar para ver se é o Senhor mesmo, ele vai acalmar da tempestade, ele vai chegar até o barco. Mas Pedro decide depender do Senhor. Ele podia ter ficado dentro do barquinho, ele podia ter falado: bom, eu vou me esconder, eu vou ficar aqui, Jesus daqui a pouco chega para nos salvar, Jesus daqui a pouco chega para nos livrar dessa situação. Mas ele tinha um nível de dependência no Senhor, a sua vida estava nas mãos do Senhor, de tal forma que ele faz uma declaração assustadora: se é o Senhor, me manda ir, me manda andar sobre as águas, que eu vou me encontrar contigo. Provavelmente muitos de nós não faríamos esta declaração, porque a grande realidade é que nós muitas vezes não dependemos de Deus. Muitas vezes nós queremos resolver com as nossas próprias forças. Muitas vezes nós queremos resolver o problema. A gente tenta com tudo que nós temos. A gente vai ao máximo, a gente vai no nosso limite. Muitas vezes a gente não depende de Deus. Na verdade, Deus muitas vezes é a nossa última opção. Mas Pedro, ele olha e ele vê que é Jesus, e ele diz: olha, se é mesmo o Senhor, me manda ir por sobre as águas. E nós sabemos que Pedro, ele era um homem que realmente dependia do Senhor, tanto que ele faz uma declaração lá em João, no capítulo 6, versículo 61, eu acho, 57, no final de João 6, 60 e poucos. Ele faz uma declaração: muitas pessoas haviam deixado de seguir Jesus. Já preguei sobre isso. Uma multidão tinha deixado de seguir Jesus, porque Jesus estava dando um duro sermão, Jesus estava falando duro com aquela multidão. A multidão não se agrada das coisas que Jesus estava falando, e aquela multidão começa a ir embora, deixar Jesus. Jesus vira para os seus 12 discípulos e pergunta: e vocês não vão embora também? Pedro faz uma declaração, ele diz: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Basicamente ele estava dizendo: Jesus, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho uma vida sem o Senhor, eu não vou voltar atrás daquilo que eu fazia. Eu larguei tudo, eu abandonei o meu trabalho, eu abandonei os meus amigos, eu abandonei a minha família, eu deixei tudo para trás. A vida que eu tenho hoje é com o Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Não existe vida sem o Senhor. Então aqui Pedro nos mostra que ele era um homem que dependia do Senhor. A primeira lição para as nossas vidas, queridos, nessa noite é: nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos colocar a nossa dependência em Deus. Muitas vezes colocamos a nossa dependência no chefe, na esposa, no marido. Ai, se não for do meu marido, ai, se não for do meu patrão, ai, se não for do meu amigo. Mas Deus quer que você coloque, que você tenha a sua vida nas mãos dele. Ele é tudo que nós precisamos. O amigo pode ir embora, o chefe pode te mandar embora, mas Deus continua sendo Deus nas nossas vidas. Você pode estar dentro de um barquinho
como aquele, chacoalhando de um lado para outro, vivendo dias difíceis na sua vida, mas a certeza que você precisa ter é: a minha vida está nas mãos de Deus, e Deus nunca vai deixar você só no seu barquinho. No momento aonde precisar, no momento aonde você acha que você vai morrer, Deus vai vir e vai te encontrar nesta situação e vai mudar a sua história. Nós precisamos aprender a depender de Deus. E eu não sei, queridos, você, mas me parece que Deus gosta de deixar a gente chegar em umas situações de desespero algumas vezes. Nós vemos isso em toda a Bíblia. Nós vemos isso, o povo de Israel, o povo que era um povo escolhido, o povo da promessa, o povo que Deus havia dito: olha, eu tenho promessas para vocês. Nós vemos que o tempo inteiro o exército de Israel guerreava exércitos maiores. Nós vemos o tempo inteiro que eles se sentiam afligidos pelo exército inimigo e clamavam a Deus e falavam: Deus, não tem uma saída. E aí Deus vinha e dava uma saída, um escape, e dava o livramento. Parece que Deus gosta de que a gente passe por algumas situações, e justamente eu acho que Ele quer nos ensinar que a gente precisa depender dele. A nossa confiança deve estar nele. Não interessa o tamanho do gigante. Na verdade, Davi e Golias, um pequenininho, mas Davi, ele sabia o Deus que era por ele. Ele sabia que ele estava indo para a guerra não sozinho, mas ele tinha o Deus dos exércitos a seu favor. E é isso, e é essa certeza que nós precisamos ter nas nossas vidas. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que está atrás de nós. Nós temos um Deus que vai à nossa frente. Nós temos um Deus que está nos favorecendo. Nós temos um Deus que está abrindo portas. Nós temos um Deus que está nos guardando. Nós temos um Deus que dá ordem aos seus anjos para guardar e livrar as nossas vidas. Por isso, querido, nós estamos no barquinho. O barquinho está chacoalhando, mas nós podemos ficar tranquilos, porque Deus está vindo de encontro desse barquinho. E nenhum mal, a palavra de Deus diz que nenhum mal chegaria à minha tenda, à sua tenda. Por isso, você pode ficar tranquilo. Confiança, dependência em Deus. Está anotado aqui, aquilo que eu falei está em João 6, 67, 68. Eu coloquei aqui, segundo ponto, nós precisamos ouvir a voz de Deus e não o barulho da tempestade. A grande realidade é que nós temos muitas vozes. Deus, ele sempre fala conosco. Algumas vezes nós não o ouvimos, mas Ele sempre fala conosco. A certeza que você precisa ter é que Deus sempre fala conosco. Deus é um Deus que fala. Ele fala através da sua palavra. Ele fala através de uma pregação. Ele fala através de um louvor. Ele fala através de uma situação que acontece no dia a dia e você percebe: Deus falou comigo. Ele fala através da natureza. Deus fala da forma e da maneira que Ele quer. Mas a grande realidade é que Deus sempre fala conosco. Mas também existem outras vozes. A voz do medo, que tenta nos dizer que não vai dar certo. A voz da preocupação, que nos deixa aflitos e diz: olha, será mesmo que Deus está no controle? Às vezes até as pessoas mais próximas, as pessoas queridas, os familiares, liberam uma palavra que nos faz ter dúvidas se a palavra de Deus vai se cumprir nas nossas vidas ou não, se Deus falou conosco ou não. É a história de José. Ele tem um sonho e ele vai compartilhar com os seus familiares. E eles, o que eles fazem? Eles tentam matar José. E a grande realidade é que isso acontece muitas vezes. Pessoas são usadas, situações são usadas, circunstâncias são usadas para tentar apagar a voz de Deus nas nossas vidas. Você acha que não? Pedro está naquele barco, Jesus, ele diz: vem. Jesus olhou para Pedro e diz: vem. Mas ao mesmo tempo que havia uma palavra do mestre dizendo vem, havia outras vozes gritando também. Com certeza Pedro olha para um lado e para o outro, e aquelas águas furiosas batendo em o seu barquinho, e com certeza a dúvida quis entrar no seu coração: será mesmo que é Jesus que está lá? Será mesmo que Ele vai me fazer andar sobre as águas? E isso acontece muitas vezes nas nossas vidas. Deus fala conosco, Deus nos dá uma palavra, e muitas vezes outras coisas acontecem contrárias à palavra de Deus, e a gente fica com dúvida: será que Deus falou comigo ou não? Será que foi a voz de Deus ou não? E se não for Deus? E se não foi uma palavra? Você imagina na cabeça de Pedro, e se não fosse Jesus falando? E se fosse um fantasma mesmo? E se fosse um demônio?
E se fosse o diabo que estivesse ali querendo matar ele e dissesse: vem, pode vir, vem, pula aqui na água que você vai ver, morrer rapidinho afogado. Você acha que não passou milhões de pensamentos? A Bíblia nos conta que os discípulos acharam que era um fantasma. E muitas vezes os fantasmas da vida nos assombram. Muitas vezes nós somos tentados a duvidar da voz, da palavra de Deus. Eu já preguei naquela mensagem sobre Abacuque, onde Deus diz ao profeta: olha, escreva aquilo que eu estou dizendo para você, escreva a visão, porque vocês são bons em esquecer aquilo que eu falo com vocês. E muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Nós esquecemos aquilo que Deus falou conosco. Não é porque nós queremos, é porque a vida muitas vezes nos sugere algumas coisas. A vida muitas vezes nos coloca em algumas situações que nós ficamos com medo. Nós somos seres humanos, eu sou de carne e de osso. Muitas vezes nos questionamos: Deus, será que o Senhor falou comigo? Será que o Senhor está me mandando sair desse barco e ir neste lugar perigoso, arriscado? Eu não me sinto seguro, Deus, indo nessas águas perigosas. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Mas querido, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você vai ter sempre a opção de ouvir e obedecer a voz de Cristo ou não. Deus fala com você, Deus coloca sonhos no seu coração, Deus te mostra algumas coisas, mas a decisão de obedecer a esta voz, a decisão de seguir aquilo que Deus está te mandando fazer é sua. Jesus não pulou dentro do barco, pegou na mão de Pedro e disse: não, vem comigo, eu vou te ajudar. Ele deu uma palavra, ele disse: vem. Quem teve que pular do barquinho, quem teve que ir em direção a Jesus, quem teve que enfrentar a tempestade, quem teve que enfrentar o medo foi Pedro. E assim é nas nossas vidas. Se nós não enfrentarmos o medo, se a gente não acreditar 100% naquela palavra que Deus nos entregou, nós não vamos sair do barquinho, nós não vamos andar no sobrenatural, nós não vamos chegar no lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas eu quero te encorajar nessa noite: se você ouviu a voz de Deus, se através de um sonho Deus falou com você, se através de uma mensagem Deus falou com você e te mandou: vem, desce do barco, anda sobre as águas, pode vir, eu vou te usar, eu vou te levar, você vai viver o sobrenatural de Deus. Deixa eu te dizer, eu quero te encorajar: saia do barco, porque você vai viver o sobrenatural, você vai conquistar aquilo que você jamais imaginou para a sua vida. Deus vai te fazer andar sobre as águas. Um lugar de incerteza, tantas vozes. Eu estava hoje passando em Mateus 27, versículos 19 e 20, que diz assim: e estando ele no tribunal, está falando sobre Jesus, quando Jesus é preso e vai ser julgado, vão crucificar Jesus, e Jesus está ali sendo julgado. Ele é levado a Pilatos, e aí no versículo 19 e 20 do capítulo 27 de Mateus diz assim: e estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Olha só que loucura. Pilatos está lá naquele momento, ele tem um diálogo com Jesus, ele faz algumas perguntas para Jesus. Ele chega à conclusão de que Jesus não era culpado. E ele fala isso para as pessoas: olha, esse homem ele não tem culpa alguma. Mas as pessoas estavam endemoniadas: não, nós queremos, crucifica Jesus. E aí aquele homem, Pilatos, ele tenta de alguma forma tirar Jesus e fala: não, olha, mas nós temos aqui Barrabás, nós temos Jesus. Olha, Jesus, eu não achei nenhum mal nele, eu não pude perceber nada de errado que ele fez. Mas Barrabás, um bandido, ele roubou, ele matou, ele fez muitas coisas ruins. Quem vocês querem crucificar? E o povo gritava: Jesus. E aí a esposa de Pilatos está lá em casa, ela manda uma mensagem para Pilatos e diz: olha, você não se meta com este homem, porque eu não consegui dormir à noite, eu sonhei que você vai mexer com coisa errada se você encostar nesse homem. Olha Deus falando. A mulher do homem tem um sonho a noite inteira, fica perturbada à noite, não consegue dormir. E o dia seguinte o seu marido está lá naquele julgamento e ela manda uma mensagem. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Deus ele tenta falar conosco de diferentes formas, mas muitas vezes a pressão, muitas vezes a multidão está lá: não vai, não faz, olha, vem cá. E muitas vezes a gente acaba cedendo.
Muitas vezes as circunstâncias, a situação faz com que a gente ceda e acabe seguindo um caminho diferente, acaba deixando a voz de Deus para trás. Deus tentou falar com aquele... É lógico que eu estou falando de uma situação isolada, porque o plano de Deus é maior do que uma situação. Deus, na verdade, estava usando aquilo para cumprir a sua palavra. Nós sabemos que Jesus ele haveria de morrer mesmo. Mas ali naquela situação, por que será que aquela mulher tem um sonho a noite inteira com Jesus? E manda dizer ao seu marido: olha, não se meta com esse homem. Deus talvez tentando dar uma mensagem para ele, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus muitas e muitas e muitas vezes tenta nos enviar algumas mensagens, através de vida de pessoas, sonhos, mensagens, enfim, Deus fala conosco de diferentes formas, mas nós podemos seguir a voz de Cristo, ou podemos atender às outras coisas como este homem fez, podemos deixar a voz de Deus de lado. Nós temos esta opção sempre. Nós temos a opção de obedecermos a voz de Deus. Escolha a voz de Deus na sua vida. Escolha os sonhos de Deus na sua vida. Não vá com a multidão. Não deixe que a multidão influencie a sua vida. Algumas vezes, eu não sei onde está essa passagem, mas Jesus está falando sobre segui-lo. E ele fala: olha, aquele que não aborrece o pai e a mãe. E justamente é sobre isso que ele está falando. Algumas vezes as pessoas não vão concordar com você. Algumas vezes até o pai e a mãe não vão entender. Porque às vezes Deus nos chama para coisas diferentes. Às vezes Deus coloca sonhos em nossos corações que as pessoas não vão compreender. Eu não estou falando de desobedecer pai e mãe, nada disso. Mas às vezes as pessoas vão dizer: mas é isso mesmo? Muitas vezes as pessoas que nós mais amamos vão tentar colocar dúvida na nossa cabeça. Mas deixa eu te dizer, aquilo que Deus te chamou para fazer novamente, faça. Deus vai honrar a sua vida. Eu coloquei aqui: o seu olhar determina o lugar aonde você vai chegar. Olha o que diz nos versículos 29 e 30. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Aqui eu coloquei: o seu olhar determina o lugar aonde você vai chegar. Mas eu não quero dizer apenas o olhar de colocar os olhos, mas eu quero falar um pouco sobre a perspectiva, porque é impossível nós não olharmos. Aí você fala assim: Gui, mas como eu não vou olhar? Eu não sou cego, eu olho, eu consigo ver as coisas. Mas aqui eu estou falando a forma que a gente olha para as coisas. Perspectiva. Muitas vezes é impossível não olharmos. Muitas vezes, como Pedro estava ali, é impossível que ele não olhasse para a tempestade. Ele estava no meio da tempestade. É impossível dizer: não, olha, ele deveria ter fechado os olhos. Mesmo que ele tivesse fechado os olhos, ele poderia ouvir. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele estava no meio de uma situação muito difícil. Eu não estou dizendo que você deve ser um alienado. Não estou dizendo que você deve andar com os olhos fechados. Nada disso. Por isso eu falo sobre perspectiva. Porque Pedro, ele poderia estar ali, ele poderia ter visto tudo aquilo, ele poderia ter visto uma tempestade, ele poderia ter ouvido aqueles barulhos assustadores, mas os seus olhos deveriam estar em Jesus, sabendo que mesmo na tempestade, sabendo que se Jesus havia o feito, andado sobre as águas, ele continuaria andando. Pedro, ele vive um milagre por um breve momento. Talvez ele dá alguns passos sobre a água, mas em algum momento ele olha para os lados, em algum momento ele coloca os olhos dele na tempestade. A dúvida começa a entrar no seu coração, e aquilo traz medo, e aí a dúvida é a falta de certeza. Então já não é mais fé, então ele está com dúvida, então ele já perdeu a fé, então ele começa a afundar. E aí é onde começam os problemas nas nossas vidas, quando nós colocamos os olhos em outras coisas, quando nós focamos mais no problema do que em Deus, quando nós começamos a achar que o problema é maior que Deus, quando nós começamos a achar que a tempestade é mais barulhenta daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, nós perdemos a fé, nós ficamos com medo, as dúvidas entram em nossos corações, e então a gente começa a afundar. Falando sobre perspectiva, eu lembro da história daqueles 12 espias que Moisés manda para olhar a terra prometida. Na verdade, eu achava que Deus havia mandado que os 12 homens espiassem. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 1, conta essa história.
Eu achei que Deus havia dado uma ordem, olha, manda lá os espias, não sei porque que eu achei, para ir lá ver a terra. Mas eu fui ver que não foi coisa de Deus. Deus, ele falou o seguinte: manda os homens. Na verdade, Deus dá uma ordem para o povo todo: olha, vocês vão lá e conquistem a terra que eu já prometi para vocês. Deus dá uma palavra, Deus dá uma ordem: olha, vocês podem ir e vocês podem conquistar a terra que eu já preparei para vocês. Mas aí o conselho, aí os religiosos, aí os irmãos da época fazem uma reunião e chegam à seguinte conclusão: olha, antes da gente levar o povo todo, antes da gente invadir a terra, vamos fazer o seguinte: vamos pegar um representante de cada tribo, vamos pegar 12 homens, a gente envia lá para a terra, eles vão lá, dão uma espionada, ver como é que tá, ver o melhor caminho, ver a melhor opção, vamos bolar uma estratégia para a gente invadir aquela terra, e então a gente leva o povo todo e invade aquela terra. E muitas vezes é isso que nós fazemos na nossa vida também. Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá uma ordem, e a gente começa a fazer volta no meio do caminho. A gente quer fazer com a nossa própria força, a gente quer criar uma estratégia. Deus não falou: olha, eu vou dar uma estratégia. Deus falou: vai. Deus falou: pode ir, pode invadir a terra que eu já prometi para vocês, a terra que mana leite e mel. Podem ficar tranquilos que é promessa sobre a vida de vocês. Mas o homem fica com medo, o homem fica preocupado. Não, pera, vamos fazer planos, vamos enviar algumas pessoas. A gente não pode mandar todo mundo, mas olha só, eles deixaram de acreditar em uma palavra de Deus. E a gente vê depois lá na frente na história que Deus fica bravo com eles por eles terem feito isso. Isso mostra que aqueles homens não confiavam plenamente em Deus. Isso mostra que eles não acreditavam que Deus estava no controle. Eles quiseram fazer do jeito deles. Aqueles 12 homens, eles foram lá ver a terra prometida. A terra era maravilhosa. A terra era maravilhosa. É claro que o exército que estava lá era grande, era numeroso, havia gigantes naquela terra. Os 12 voltam para trazer um feedback de como era, o que eles tinham visto. Olha que coisa interessante. 10 voltam dizendo impossível. 10 voltam dizendo não tem como, a gente vai morrer. O exército é forte, o exército é poderoso, o exército é numeroso, eles são gigantes. A terra realmente é maravilhosa, mas não dá para a gente não. A Bíblia nos conta que apenas 2 dos 12, olha só, isso nos mostra que uma porcentagem, a grande maioria sempre é os que não creem. A grande maioria sempre é os que vão olhar para o problema e vão dizer não tem jeito mesmo. A minoria são os da fé, são aqueles que olham e dizem: olha, é maravilhoso e Deus nos deu uma palavra, vamos em frente porque a vitória já é nossa. Isso serve, queridos, para as nossas vidas, um alerta. Talvez a gente se encontre no grupo dos 10 que vai voltar e vai trazer a má notícia e vai dizer não tem jeito. Vai dizer: olha, realmente é muito bom, olha, puxa, seria muito bom, mas não vai ter jeito não. Veja como é uma questão de perspectiva. Os 12 viram a mesma coisa. Os 12 foram juntos e voltaram juntos. Os 12 viram a mesma terra. Os 12 viram os mesmos frutos. Os 12 viram o mesmo exército. Mas 10 voltaram dizendo não tem jeito. 2 voltaram dizendo tem jeito, vamos lá que a gente vai conquistar. Não é uma questão do que nós vemos, é uma questão de perspectiva, como nós vemos. Não é uma questão, que eu olho e eu vejo o impossível, mas é uma questão, olha, existe o impossível, mas eu tenho uma palavra. Deus já me disse que eu vou conquistar, então se Ele disse que eu vou conquistar, eu vou seguir, eu vou prosseguir, porque eu sei que nada pode bater a palavra de Deus. Eu sei que exército algum pode destruir a minha vida. Se Deus me deu uma palavra, Gui, deixa eu te dizer, eu estou indo ao rumo à terra prometida. Não interessa o meu inimigo, o que interessa é a palavra que eu ouvi de Deus. Perspectiva. Alguns olham e dizem não tem como, outros olham e dizem uma grande oportunidade de um grande milagre de Deus nas nossas vidas. O povo estava acampado e o gigante saía todo dia e berrava: vem vocês, e todo o exército dizia não tem como é que a gente vai enfrentar esse gigante? Davi pequenininho chega lá e decide enfrentar. Ele estava vendo o mesmo gigante que aquele exército todo estava vendo, perspectiva diferente. Ele sabia quem era por ele. Ele estava vendo o mesmo problema, ele estava vendo a mesma dificuldade, mas ele sabia quem estava com ele.
Se Deus é por nós, quem pode ser contra as nossas vidas? Questão de perspectiva. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por momentos difíceis, mas a certeza que nós precisamos ter é que, se eu tenho uma palavra, se Deus falou comigo, Ele me disse que vai acontecer, eu posso ficar tranquilo, porque eu sei que Ele vai me conduzir à terra prometida, eu sei que Ele vai me arrancar deste lugar e me levar até aquele lugar. Eu preciso guardar o meu coração e continuar crendo que Deus é quem faz. Questão de perspectiva. Quinto ponto eu coloquei aqui: estou afundando. E agora? Ainda dá tempo de andar sobre as águas. Eu coloquei aqui. No versículo final do 30 e o 31 e 32 diz assim: salva-me, Senhor. Pedro está afundando nas águas, desesperado. Ele perdeu a fé, ele ficou com medo, porque ele olhou ao seu redor e ele ficou com medo, sentiu medo. Começou a afundar. Ele grita: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Mas uma atitude de Pedro aqui me chama a atenção. Sabe por quê, queridos? Quem já andou sobre as águas, quem já viveu uma vida sobrenatural, não quer mais viver uma vida normal. Pedro, ele foi pescador, nós sabemos disso, ele era pescador. Provavelmente é um homem que sabia nadar. Estava no mar todo dia, pescava, talvez pulava do barco para puxar a rede. Deveria saber nadar, se não soubesse é um absurdo. Pescador que não sabe nadar é um sério problema. Provavelmente ele sabia nadar. Ele começou a afundar, o que ele podia ter feito? Dar umas braçadas e voltar para o barco. Mas ele chama Jesus e ele diz: Senhor, salva-me. E a Bíblia conta que Jesus pega na mão dele e faz o que? Leva ele até o barco. Então Pedro, o que nos mostra é que ele anda sobre as águas de novo. Porque como que ele chegou no barco? Jesus estava andando sobre as águas, Pedro está afundando, pega na mão de Pedro e fala: vem, meu filho, vamos embora. E começou a andar sobre as águas de novo. Então eu quero dizer uma coisa para você: é possível você que caiu, é possível que você que perdeu a fé, é possível você que falhou no meio do caminho, é possível para você ainda andar sobre as águas, é possível ainda viver do sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes quando nós começamos a afundar, normal, aconteceu comigo, acontece com você também, não somos super-homens, algumas vezes sentimos medo, e muitas vezes quando começamos a afogar, a afundar nas nossas vidas, perdemos a fé. O diabo é o primeiro acusador, ele vem dizer nos nossos ouvidos: ah, tá vendo, você tem medo, Deus não está com você, você vai morrer afogado. Mas Pedro naquele momento toma a decisão de olhar para Jesus e dizer: Senhor, me salva, eu sei que se o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor pode me dar a mão e me fazer andar sobre as águas de novo, eu posso viver um milagre novamente. E assim é na minha vida e na sua vida também. Você ainda pode andar sobre as águas, você ainda pode ver do sobrenatural de Deus na sua vida. Nós não vivemos de passado. Muitas vezes aconteceram coisas maravilhosas no passado nas nossas vidas, mas aí a gente teve alguns problemas, a gente perdeu a fé no meio do caminho. Estamos num momento que parece que Deus não pode fazer mais nada nas nossas vidas. Mas o quinto ponto aqui, Deus nos chama e nos diz: olha, fiquem tranquilos, eu estou aqui, eu estou na vida de vocês. Vocês podem de novo, vocês podem novamente andar sobre as águas, vocês podem ver que eu sou um Deus poderoso, vocês podem ver que eu ainda posso fazer na vida de vocês, enquanto o diabo berra nos nossos ouvidos. Os que estavam no barco ficaram assim, assustados. E a Bíblia diz que dando glória a Deus, porque não tem jeito de não dar glória diante de uma situação como essa. Não tem jeito de não dar glória de ver dois andando sobre as águas. Um começa a afundar, o outro puxa e daqui a pouco está andando sobre as águas de novo, pula dentro do barco, começa a dar glória. E assim é na minha vida e na sua vida. Deus vai nos levar, Deus vai fazer coisas nas nossas vidas que não tem como você não glorificar a Deus. Não tem como as pessoas que estão à sua volta não glorificarem a Deus e reconhecer que é Deus que está no barco com você, que é Deus que te levou, que é Deus que te faz andar
sobre as águas. Deus conduz as nossas vidas. Deus faz algo sobrenatural nas nossas vidas. Deus é quem faz, não somos nós, não somos bons demais. Se dependesse da gente, a gente afogava na água. Se dependesse da gente, a gente não pulava daquele barquinho. Mas Deus nos chama para sairmos do barco. Deus nos chama para andarmos uma vida sobrenatural. E Ele ainda nos dá a segurança de que se nós falharmos no meio do caminho, Ele vai estar ao nosso lado. Ele vai estender a sua mão poderosa. Ele vai nos tirar da água. Ele vai nos sustentar. Ele vai nos levar para o barquinho de volta. Deus está comigo e com você o tempo inteiro. Por isso nós não precisamos ficar com medo de arriscar. Por isso a gente não deve temer sair do barco. Por isso nós não precisamos ficar preocupados, mas Deus, e se o Senhor não vier comigo? Deus sustenta as nossas vidas. Deus que nos levanta, é Deus que nos encoraja, é Deus que nos leva, é Deus que nos faz vivermos uma vida sobrenatural. Se fosse por mim, se fosse por você, queridos, nós viveríamos uma vida medíocre. A gente não sairia do barco, a gente olharia para a tempestade e diria: não, eu vou ficar por aqui mesmo, e viveríamos uma vida medíocre. Mas Deus nos chama para o sobrenatural. Deus nos chama para sairmos da zona de conforto. Deus nos chama para confiarmos nele. Deus nos chama para colocarmos as nossas vidas nas mãos dele, crendo que ele vai fazer, crendo que ele vai nos sustentar, crendo que ele vai cuidar de nós. Para fecharmos então 5 pontos. Primeiro deles, dependência. Nós precisamos aprender a dependermos de Deus. A partir do momento que nós entregamos as nossas vidas a Deus, Ele tem o controle das nossas vidas. Responsabilidade para que a gente não afunde, está nas mãos dele. Se a gente obedecer a Deus, as nossas vidas estão nas mãos dele. Ele quem cuida de nós, Ele que guarda as nossas vidas, Ele que nos sustenta, Ele que nos dá direção. É Deus, não somos nós apenas obedecemos. Segundo ponto, precisamos ouvir a voz de Deus e não as muitas vozes que tentam apagar a voz dele nas nossas vidas. Algumas vezes as outras vozes vão falar mais alto, queridos, mas o Espírito Santo de Deus habita nos nossos corações. Aquela pequena voz dentro de nós, no fundo nós sabemos: não, Deus não quer que eu vá aqui, Deus não quer que eu esteja lá. Nós sabemos, aquela certeza no nosso coração, aquela voz pequena que fala aos nossos corações. A gente dá um passo para cá, a gente não sente paz, a gente sabe que Deus está nos mandando voltar. Nós sabemos que Deus está querendo nos levar para uma direção diferente. Seja sensível à voz de Deus. Terceiro, você sempre terá a opção de obedecer ou não. Livre-arbítrio. Você faz as suas escolhas. Deus fala com você. O Espírito Santo tenta te dar direção, mas a decisão de segui-lo, a decisão de obedecê-lo é sua, está nas tuas mãos. Dia após dia você toma a decisão de seguir a Cristo. O seu olhar determina aonde você irá chegar. Por isso, mude sua perspectiva. Olhe com os olhos de Deus. Não foque no problema, foque no Deus que pode resolver o problema. Não foque na doença, foque no Deus que é o médico dos médicos. Não foque no medo, e agora. Foque no Deus que pode te tirar dessa situação difícil. Deus, Ele pode. Se sua vida está nas mãos de Deus, você pode descansar o seu coração, porque Ele sabe cuidar muito bem de mim e de você. E isso que você está passando, Ele apenas quer ensinar algumas lições. Ele quer te fazer mais forte para estar no lugar onde Ele te chamou para estar. 5. Estou afundando. Gui, falhei. Gui, fiquei com medo. Perdi a fé. Parece que os sonhos estão indo por água abaixo. Parece que agora não tem mais jeito. Para você que falhou, ainda tem chance de andar sobre as águas. Deus ainda pode te pegar na sua mão. Deus ainda pode te pegar no colo. Deus ainda pode fazer você viver aquilo que você achou que você não iria mais viver. Você está afundando, você já foi, talvez você diga: puxa, já foi. Minha chance já foi, meu ministério já foi, a minha família já foi. Talvez você está sentado no banco dessa igreja com o seu casamento quebrado e a sensação que você tem é que já foi. Mas nessa noite Deus quer te pegar no colo. Nessa noite Deus quer pegar na sua mão e dizer para você: olha,
tem jeito ainda. Eu posso fazer ainda. Você pode ver o sobrenatural ainda. Eu não terminei na sua vida ainda. O diabo muitas vezes tem tentado te dizer: agora não tem mais chance. Mas Deus me trouxe nessa noite para te dizer: ainda tem chance de você ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Ainda tem chance de você ver o sobrenatural de Deus na sua casa. Ainda tem chance de ver o sobrenatural de Deus na sua vida financeira. Deus tem algo sobrenatural para você.